Olá, primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos trabalhar aqui essa nossa IFA, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E eu não estou só, eu estou com quem aqui? Eu sou o professor Ananias Carvalho, professor de História. Estou aqui para tentar somar com o conhecimento de vocês. Tenho certeza que a aula de hoje vai ajudar muito, aprofundar muito o conhecimento de vocês. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 6, objeto de conhecimento, movimentos sociais e desafios urbanos na Amazônia. No detalhamento, vamos conversar sobre movimentos sociais e lideranças do mundo do trabalho na Amazônia. É um tema bem pertinente, porque vai falar um pouquinho também sobre a importância dos movimentos sociais, de conquistas de direitos. A gente vai viajar um pouco no tempo para a gente entender um pouco mais sobre esse tema tão relevante. É isso aí. Então, vamos à aula, professor? Vamos à nossa aula. Movimentos sociais na Amazônia. Tem movimentos sociais na Amazônia, não é isso, mestre? Olha só que interessante, né? Exatamente. Preste atenção, gente. Direito, ele não é dado, ele não é um favor que o Estado dá para os trabalhadores. Ele é uma conquista social. A gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão dos movimentos sociais, do direito, da organização dos trabalhadores na busca por melhores condições de vida. É interessante que tenho certeza que na comunidade de vocês podem ter também uma organização de trabalhadores, e essa organização ela é importante na busca de melhores condições, tanto de vida como também de trabalho, por assim dizer, né, professor? Com certeza. E o professor começou falando de direito aqui. Vamos entender um pouco isso. Esse é o objetivo da nossa aula, né? O direito à organização trabalhista no Amazonas. Olha só. O que a gente vai tentar aqui? Compreender o direito que todo trabalhador tem a essa organização. Ele tem o direito de se organizar. Isso está na Constituição Federal, né? Não é verdade, mestre? Exatamente. Então, essa é uma das ideias, um dos nossos objetivos. O que mais, mestre? A gente também pleiteia aqui, gente, discutir a importância da organização sindical e das formas de mobilização dos trabalhadores. Qual a importância da organização, tanto em sindicatos como também em clube de trabalhadores, associação de trabalhadores, e por que essa organização, essa mobilização dos trabalhadores é importante na busca por direitos, professor? Perfeito. Por isso que a gente também quer aqui, gente, objetivo é refletir sobre os desafios enfrentados pelos trabalhadores na região, nessa grande, imensa região amazônica. Não são poucos desafios. A gente sabe disso e vocês sabem disso também junto com a gente, né, mestre? Exatamente. Vamos adiante, então, com o texto. Vamos lá. O direito à organização trabalhista no Amazonas e sua importância no contexto atual, uma breve contextualização sobre o Amazonas e suas particularidades socioeconômicas, professor. Olha só, essa é a ideia, né? Por isso que a gente vai definir o tema da seguinte maneira, gente. O direito à organização trabalhista, ele refere-se o quê? À liberdade que os trabalhadores têm de se organizar em sindicatos e associações, para quê? Para defender os seus interesses, defender os seus direitos, defender as suas condições de trabalho. Exatamente, professor. E é sempre bom frisar que o Amazonas ele tem múltiplas particularidades, né? A gente sabe que existem setores de várzea, de terra firme, setores, inclusive, que são alagados pela seca e são particulares. Vocês sabem melhor do que a gente, que o setor de várzea ele tem uma economia ali toda voltada para a questão do pescado, né? Enquanto a terra firme ela está ligada ali à produção ali do plantio ali da lavoura. E essas peculiaridades e particularidades também estão envoltos ali à organização de trabalhadores. Existem movimentos, inclusive, de associação de pescadores, de sindicato de pescadores que luta pelo seguro-defeso, entre outras questões muito pertinentes à realidade do trabalhador amazônico. E a gente tem também o contexto regional. O texto, vamos lá? O Amazonas, com sua diversidade econômica, como eu falei para vocês, e social, apresenta desafios e oportunidades singulares
para a organização dos trabalhadores, organização trabalhista, ou seja, essas múltiplas particularidades, tanto de setor de várzea, setor de terra firme e outros setores urbanos, assim dizer, né, professor? É isso mesmo. Estão ali, fazem com que o Amazonas seja um campo complexo na organização dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, esses desafios fazem surgir novas possibilidades de organização que serão essenciais ali para a luta dos trabalhadores por seus direitos. E é por isso mesmo, mestre, que nós vamos já no campo da história, né? Nós temos uma convidada mais do que especial aqui, né? Que vai falar um pouco para nós desse histórico, né? Dessas organizações aqui no nosso Amazonas, tá bom? No Brasil e principalmente aqui na nossa região. Vamos convidá-la? Vamos chamar a professora Shirley Botelho de História, que vai nos dar uma aula sobre o histórico da organização trabalhista aqui no Amazonas. Vamos lá. Olá, eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e eu estou aqui em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus para tratar de um assunto muito importante, que é para a gente refletir sobre a trajetória da organização trabalhista no Amazonas, um tema essencial e muitas vezes invisibilizado. Esse espaço simboliza a mediação entre capital e trabalho, mas também nos faz repensar, né, sobre os limites, os avanços da história, da luta pelos direitos dos trabalhadores em uma região marcada por desigualdades históricas. No Amazonas, a organização dos trabalhadores começou no início do século XX, enfrentando desafios como o isolamento geográfico e a exploração dos ciclos econômicos, como o da borracha, por exemplo. Já com a Zona Franca de Manaus, novas formas de trabalho surgiram, exigindo uma atuação sindical mais forte e autônoma. A Constituição Federal de 1988 e a CLT de 1943 foram marcos fundamentais na garantia de direitos e na consolidação da justiça nas relações de trabalho. Mas para que esses avanços eles não fiquem só no papel, é essencial reconhecer as especificidades da nossa região. E o Tribunal Regional do Trabalho ele tem assim um papel decisivo, garantir que as conquistas trabalhistas se mantenham fortalecendo a dignidade e a cidadania dos que constroem o mundo do trabalho na Amazônia. Então, aqui do Fórum Trabalhista de Manaus, Shirley Botelho, e até a próxima. Olha só, mestre, professora de História, a Shirley, ela falou uma coisa já muito interessante, que é um tema importante e muitas vezes invisível, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem essas organizações aqui. Exatamente. E para a gente contextualizar essa aula da professora Shirley, a gente está aqui do lado da carteira de trabalho para falar sobre a consolidação das leis trabalhistas lá da Era Vargas, década de 30, que foi quando, de fato, os trabalhadores conseguiram ali acesso a direitos adquiridos a partir de muita luta e de muito sacrifício. Durante boa parte do século XX, da primeira metade do século XX, os trabalhadores se organizaram em sindicatos, lutaram, fizeram greve, justamente para ter os seus direitos, por exemplo, de 13º, né? De férias remuneradas, de seguro-desemprego. Seguro-desemprego, inclusive, foi no regime militar que ele foi instituído. Mas o fato é que nenhum direito é dado de favor, galera. Prestem atenção e reflitam sobre isso. Nenhum direito é dado de bom grado, ele é conquistado. Pessoas lutaram, fizeram greve, tiveram as suas vidas ceifadas para que a gente tivesse acesso a alguns direitos trabalhistas que asseguram através ali da nossa justiça de trabalho. E a CLT, ilustrada pela nossa carteira de trabalho, ela é, de fato, a maior conquista trabalhista brasileira que a gente tem notícia, professor. É isso mesmo. E para falar um pouquinho sobre essa importância dessas conquistas todas que o mestre acabou de falar aqui para nós vamos chamar o professor Dário Pinheiro, né, nosso professor de Sociologia, para explicar um pouquinho isso daí para a gente, professor. Dário, por favor, chegue aí. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Como este, existem 24 espalhados por todo o território brasileiro. Eles são palco para resolver pendengas trabalhistas. Isso do mundo do trabalho no Brasil. É a segunda instância da Justiça do Trabalho no Brasil. E
Estes tribunais são resultado da organização dos trabalhadores e da organização trabalhista. Por isso, queremos aqui destacar a importância da organização trabalhista. O primeiro ponto é a defesa de direitos. Os sindicatos, por exemplo, são fundamentais na luta por melhores salários, condições de trabalho e direitos trabalhistas. Outro ponto, representatividade. A organização proporciona uma voz coletiva para os trabalhadores, permitindo-lhes negociar com empregadores e influenciar políticas públicas. Outra importância também muito séria é a solidariedade e apoio mútuo. A união dos trabalhadores fortalece a solidariedade e cria redes de apoio em momentos de crise. Mesmo diante desta importância, atualmente existem desafios que são enfrentados por esta organização de trabalhadores aqui no Brasil. Por exemplo, mudanças na legislação, reformas trabalhistas que podem enfraquecer a organização sindical e os direitos dos trabalhadores. Outro desafio, setores informais. A alta taxa de informalidade no trabalho no Amazonas dificulta a organização e a proteção dos direitos trabalhistas. Outro desafio, mas não o último, é os impactos da pandemia. Foi a Covid-19 que trouxe novos desafios, evidenciando a necessidade de uma organização forte para enfrentar crises sanitárias e econômicas. Este é o recado para a força da organização trabalhista, não somente no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil. E eu sou Dário Pinheiro, repórter por um dia para a Filosofia. O professor Dário Pinheiro aí falou pontos importantes que são os desafios enfrentados ali pela organização dos trabalhadores. Inclusive, professor, algo importante que ele citou é a questão das reformas trabalhistas que, de certa forma, vem para enfraquecer o movimento dos trabalhadores, professor. É verdade, eu estou rindo porque é uma coisa, é um mal que acontece realmente e muitas vontades políticas por trás disso daí. Exatamente, né? Professor. Enfraquecendo essa vontade. Mas mesmo assim, essas organizações sobreviveram e sobrevivem, né? E continuam lutando por esses direitos trabalhistas. E a gente vai ver que tiveram algumas que têm exemplo de sucesso disso, né, mestre? Exatamente, organizações que lutam pelos interesses, melhor dizendo, de classes de trabalhadores que são fundamentais ali justamente para que algumas arbitrariedades não passem batido. A gente vai chamar para vocês agora alguns exemplos que deram certo e que basicamente ilustram a força da organização trabalhista aqui no Amazonas. É isso aí, vamos ver alguns casos locais, né? Por exemplo, sindicatos no Amazonas conseguiram avanços significativos para os trabalhadores, como, por exemplo, acordos coletivos e conquistas de direito. Vamos ver alguns desses sindicatos, mestre? Olha só. E o primeiro que eu vou trazer para vocês aqui é o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. Que é muito forte. O Sindimetal AM. Tem um histórico de conquistas, como a licença maternidade de 120 dias para trabalhadoras amazonenses, antes mesmo de ser garantida em nível nacional, e a criação do Instituto de Educação Profissional para capacitar trabalhadores. Tudo isso foram conquistas ali pleiteadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, um sindicato forte que atua, inclusive, até os dias atuais. Um sindicato muito forte e muito atuante aqui no nosso estado. É verdade. Outro sindicato também importante aqui foi o Sindicato dos Servidores Públicos do estado do Amazonas, o SINPAF, né? Ele atua na defesa dos direitos dos servidores públicos, como a garantia do transporte coletivo para os trabalhadores em áreas distantes da capital. Olha só que interessante, né? Outro sindicato que eu vou trazer para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre a sua atuação, é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Amazonas, o Sinduscom-AM, que negocia a convenção coletiva de trabalho para os trabalhadores da construção civil, garantindo avanços salariais
e benefícios para a categoria. É isso mesmo, né? E esses sindicatos todos aí, eles procuram fazer o quê? Iniciativas de capacitação. Olha só que interessante. Eles tentam prover, né, ao trabalhador essas capacitações. São projetos que buscam, por exemplo, capacitar os trabalhadores, preparar esses líderes sindicais para que eles possam atuar de uma maneira mais eficaz. Então, por exemplo, esses sindicatos, eles criam treinamentos internos, eles criam cursos externos, workshops, palestras, né? Vários programas de formação, né? Formação de liderança, inclusive, tá, professor? Porque é essencial que novas lideranças surjam, né, professor? Exatamente. Para tocar o projeto à frente. É isso e mesmo. Essa organização, a finalidade dela maior é que arbitrariedades em relação ao mundo do trabalho não sejam passadas em relação à relação entre patrão e empregado. Inclusive, o sindicato ele é legalizado no Brasil, é uma instituição legalizada. A Constituição ela prevê que haja um sindicato justamente para lutar pelo interesse de trabalhadores. E essa relação entre patrão, que é o dono do capital, e empregado, que é o dono da força de trabalho, não seja desigual, até porque ao longo da história a gente tem inúmeros exemplos de patrões que, através ali da sua negociação, que é injusta, né, professor? Exato. Até porque ele tem a força de trabalho, melhor, ele tem o meio de produção ao seu lado, e o trabalhador não tem nada de seu, só tem a sua força de trabalho, e muitas das vezes essa relação desigual faz com que o trabalho seja explorado, ali, o trabalhador seja explorado pelo seu patrão. Mas isso, gente, é quando não há uma negociação ali através de sindicatos. Quando há legalização através de leis trabalhistas, essa exploração ela é diminuída consideravelmente. É isso mesmo. Apesar de muitas vezes haver muitos preconceitos em relação aos sindicatos, né, porque justamente não entendem a sua função, não entendem o seu papel dentro da sociedade, né, gente? E não só os sindicatos também, professor. Organização de trabalhadores, associação de moradores são essenciais, galera. Quando o trabalhador se organiza e luta pelos seus direitos, isso faz com que melhoras aconteçam. E temos caminhos para o futuro. Vamos então ver os caminhos. Vamos lá. Olha só, gente. O fortalecimento na mobilização, né? O pessoal agora há pouco falava da associação dos moradores, né? Das comunidades, nas escolas, os grêmios estudantis também, né? Podem fazer parte disso. Então, a importância de incentivar a mobilização e a participação ativa dos trabalhadores nas organizações. Além também de diálogos sociais que fortalecem um diálogo mais efetivo entre trabalhadores e empregadores e o governo para promover um ambiente de trabalho mais justo e equitativo. Há essa questão da equidade, que é diferente de igualdade, né? Exatamente. E essa equidade, essa igualdade entre direitos, a igualdade entre desiguais, ela é essencial ali na busca ali para uma melhor condição de vida e de trabalho, professor. Exatamente. E outra ideia é a questão da educação e conscientização. A gente precisa se conscientizar. Agora há pouco eu falava da importância desses sindicatos, né? E de nós quebrarmos alguns paradigmas, né? Deixarmos para trás alguns preconceitos em relação a isso, né? Então, promover a educação sobre direitos trabalhistas e a importância da organização. O que nós estamos fazendo aqui nessa nossa aula, né? Exatamente. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão dos movimentos sociais e lideranças do mundo de trabalho aqui no Amazonas. A gente vai refletir um pouquinho sobre a nossa organização local. Vamos ao texto, vamos lá. Olha só, a gente vai começando dizendo logo assim, que a Amazônia, professor, ela não é só floresta. Tem muita gente que pensa isso, né? Quando fala em Amazônia, ainda hoje, em pleno século XXI, diz que a Amazônia é só mato. Não é. Tem um espaço também de cidades dinâmicas e de lutas sociais históricas. Você, professor de história, manja disso como ninguém. Exatamente. Durante muito tempo, professor, o Amazonas, aqui a região norte, ela foi vista como um grande vazio demográfico, um celeiro do mundo ali, que era um lema do governo militar, né? Terras sem homens para homens sem terras. Era um lema que via a Amazônia como um grande vazio demográfico.
trocando em miúdos como mato. Somente Mas a gente isso. sabe que não é só mato. Existem pessoas aqui, existem trabalhadores, inclusive tanto trabalhadores rurais como trabalhadores urbanos, que coexistem também com a Exatamente. floresta. Prestem atenção. A floresta coexiste com cidades né? dinâmicas que abrigam diversas populações e são palco, presta atenção, gente, de intensas lutas sociais históricas pelo direito à terra e pelo reconhecimento ali desses movimentos sociais de trabalhadores. Inclusive, galera, no âmbito ali da terra, da zona da questão rural, existem muitos movimentos de trabalhadores que lutam ainda hoje pela posse da terra, que muitas das vezes tinham posse de forma tradicional. Ou seja, o meu avô morava na terra, meu pai morava na terra e eu moro na terra, e ainda hoje existem lutas e organizações de trabalhadores que lutam pela manutenção do trabalhador, pela posse da terra, professor. Exatamente. Na nossa região, aqui na Amazônia, é muito forte essa luta, né? E a gente sabe que essa ideia de que não é só a floresta, essa narrativa, ela desloca a ideia da Amazônia como um paraíso terrestre intocado, revelando-a como um espaço, sim, de conflitos sociais, de conflitos ambientais, que exigem, professor, ações e representações que vão além do imaginário de um inferno verde ou, como você falou muito bem, de um vazio demográfico, Exatamente. Né? E, professor, a gente tem que desmistificar, professor. A Amazônia não é só floresta. Isso. Ela, além da floresta, ela tem cidades. E essas cidades, elas são populosas, são feitas por trabalhadores, Exatamente. construídas por trabalhadores, que também lutam pelo seu espaço. E eu trago para vocês um exemplo de duas cidades amazônicas bastante desenvolvidas, que são justamente Belém e Manaus, que cresceram ali, sobretudo, durante o período da borracha, né, gente? Que foi quando começou, de certa forma, a urbanização dessas cidades, e posteriormente aqui em Manaus, o exemplo que eu dou para vocês, após ali a década de 60 e 70, com o boom da Zona Franca, que Manaus conseguiu se transformar nessa grande metrópole do norte, professor. Exatamente. E cidades que, historicamente, né, mestre, tiveram grandes lutas. Por exemplo, a cabanagem, né? Exatamente. Foi uma luta extremamente importante e forte aqui na região, não é isso? A cabanagem, que foi uma luta de trabalhadores dos cabanos, de trabalhadores locais, pelo direito à sua existência. E isso é interessante, porque se a gente for olhar nossa história e valorizar nossa história, tá, gente? A gente vai ver inúmeros casos de luta por direitos de trabalhadores. Muito bem. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, floresta, né, e uma organização urbana também, a gente sabe que aqui na região nós temos grandes realidades urbanas, né? Então, como o professor falou muito bem, vamos ver aí, olha só, cidades como Belém e Manaus são importantes centros urbanos, tá? Que ao longo de décadas eles têm atraído populações e se tornado centros de diversidade cultural e de desafios socioeconômicos. O exemplo que eu dou para o senhor é de Manaus. Manaus é uma cidade que inchou populacionalmente. É verdade. O crescimento de Manaus não foi um crescimento ordenado, foi um inchaço populacional. E isso fez nascer inúmeros bairros que são, ainda hoje, de forma preconceituosa, denominados de invasões. E essas invasões são fruto do crescimento desordenado da capital amazonense. Mais uma vez, gente, surgem através daí movimentos de trabalhadores e de moradores que buscam também melhorias de condição de vida para esses espaços urbanos. Exato. Que nasceu a partir ali do surgimento da Zona Franca, do êxodo rural e de outras circunstâncias que fizeram com que a cidade crescesse desordenadamente. É isso mesmo. E essa mistura toda aí vai gerando o quê? Uma construção de identidades, né? Exatamente, professor. Mundos diferentes se encontrando. Por exemplo, em Manaus acontece muito isso, né? Belém também, Rondônia também tem um pouco isso daí, né? Então, a vivência nas cidades amazônicas, ela contribui para a formação de identidades complexas, que não se limitam ao pertencimento geográfico, mas incluem também um compromisso político e social com a região. Exatamente. E em relação à visibilidade e representação, professor, a representação da Amazônia como apenas floresta ignora a existência e os dilemas das populações urbanas que enfrentam problemas ambientais
cotidianos e que ao longo da história foram muitas vezes invisibilizados. Professor, durante muito tempo, os projetos que vinham para a Amazônia, eles sempre eram projetos que vinham de fora para dentro. Nunca olharam as particularidades e as peculiaridades da região. Por isso que muitos deles fracassaram. Inclusive, a gente vê, historicamente, algumas rodovias, alguns projetos de desenvolvimento da Amazônia que fracassaram justamente porque não levaram em conta as peculiaridades e particularidades da nossa região. É isso aí. E a gente não podia deixar de falar aqui nessa aula sobre os movimentos sociais e lideranças do mundo do trabalho na Amazônia. Então, existem sim aqui, nós vamos ver aqui, né, lutas sociais e história de conflitos aqui na região, mestre. Conflitos e exploração, professor. A história da Amazônia é marcada por um projeto civilizatório que buscou domar a natureza e as populações locais, levando a um histórico de desigualdade e de inferiorização. Isso aqui é importante, gente. Durante muito tempo a gente foi colonizado e ensinado que o homem amazônico ele é inferior a quem vem de fora. Inclusive, as populações indígenas elas sofreram muito isso, professor. Isso. Inclusive, é muito comum a gente, no nosso meio, quando quer ofender alguém, professor, a gente chama de forma pejorativa a pessoa de índio, como se ser indígena fosse algo ofensivo ou algo feio. Isso é culpa da nossa colonização. A gente foi ensinado e colonizado a achar que a gente é inferior ao que vem de fora. E muitas das vezes isso reflete, inclusive, nos nossos movimentos de trabalhadores, que sempre se contenta com um pouco. Mas a gente é valoroso, nossa cultura é rica, historicamente a gente é um povo de luta. E é muito importante que a gente reflita sobre isso, professor. Outra questão extremamente importante é a demandas por direitos. Olha só, os conflitos por terra, a exploração de recursos naturais e os impactos das mudanças climáticas intensificam as lutas sociais e a demanda por dialogar com os problemas ambientais da região. Exatamente. Iniciativas de resistência, professor. A ação dos movimentos sociais e das comunidades locais na defesa de seus território e direitos é fundamental para a construção de um futuro mais justo e sustentável na Amazônia. Isso aqui é importante, tá, gente? É o que a gente está buscando, esse desenvolvimento sustentável, que é o progresso, professor, aliado à conservação ambiental. E que é possível fazer. Já tem, alguns tempos a gente já vem discutindo bastante esse assunto, levando uma conscientização maior dessa importância de vamos explorar sim, mas de uma maneira sustentável. Isso é o grande desafio. Diria que é o nosso maior desafio, professor, aliar o desenvolvimento, o progresso às questões ambientais. Porque a gente sabe que está muito em voga esse discurso, né? Sim. Um discurso ambiental, isso mesmo. Mas que esse discurso não fique apenas na palavra ou nas falácias, que sejam de fato colocados em prática para que, inclusive, os trabalhadores e as populações amazônicas em geral possam, então, gozar de uma prosperidade, professor. É isso mesmo, gente. É por isso, então, que a gente está chegando ao final dessa nossa aula aqui, falando da importância, desse processo todo que aconteceu ao longo da história. O nosso professor de história pode explicar isso melhor do que eu, e as reflexões filosóficas que surgiram, mestre? Exatamente. Nesse contexto todo aí, Mais uma vez, só para finalizar, gente, nenhum direito ele é dado, ele é conquistado e para ser conquistado é fundamental que os trabalhadores, moradores, os estudantes, a população em geral se organizem pelos seus direitos, pela luta dos seus direitos e, consequentemente, a gente vai conseguir chegar à nossa melhoria de condição de vida, que é o que a gente busca, né, professor? Que é o que a gente busca, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido, acompanhar direitinho e perceber, a importância de preservar, de lutar por isso tudo aqui, e a complexidade que é, o urbano e o rural.
É uma união e não uma dualidade, né? Exatamente. E um grande desafio que a gente enfrenta é justamente associar esse progresso, tanto no âmbito urbano como também no âmbito rural, professor. Exatamente isso, tá? E tudo isso é um contínuo, essas realidades aí, elas se conectam, elas se interligam. Agora, exige um planejamento territorial, políticas públicas que reconheçam essa complexidade mesmo. Exatamente. Então a gente se despede por aqui, agradecer muito a atenção de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.